Pedra solta não constrói casa. Deus te chamou para se encaixar. Olá, amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor esteja com você. Hoje nós vamos pensar com as Escrituras Sagradas, com atenção, entendendo seu contexto e aplicando sua verdade à nossa vida. Abra sua mente e seu coração para essa pequena reflexão. Eu quero fazer uma leitura de um texto bíblico que se encontra lá em Pedro, em 1 Pedro 2,5, que nos diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Aqui está uma das partes mais ricas de 1 Pedro 2,5 e muitas vezes pouquíssimo explorada. Pedro aqui escreve para pessoas que foram dispersas pela perseguição e estavam vivendo dias extremamente difíceis. Era gente comum, foram espalhadas de forma rápida e sem que houvesse tempo para arrumar alguma coisa. Elas perderam o referencial do establishment, do cuidado que tinham lá no templo. E agora ficaram sem acesso ao templo e sem posição. E talvez até pensando, será que Deus ainda está conosco? Então, o apóstolo Pedro olha para essas pessoas e praticamente diz: vocês não perderam nada. Vocês se tornaram algo maior do que tinham antes. Quando Pedro diz que somos pedras vivas nesse texto, sendo edificadas, ele não está falando de algo que seja ocasional ou sacudindo as palavras no ar. O que o apóstolo está querendo dizer é que, além de existir uma organização física, há também comandos, estruturas espirituais, cuja intenção parte do próprio Deus, fazendo com que as pessoas regeneradas passem por processos que sejam utilizados como pedras vivas para a sua construção espiritual como o edifício de Deus. Em outras palavras, o apóstolo está nos dizendo que existe ordem, existe uma intenção, um processo no edifício espiritual de Deus, colocando cada cristão como pedra viva, como sendo parte desse edifício. Deus aqui está nos dizendo que não joga pedras para serem amontoadas. Ele posiciona cada pedra no seu edifício. Em Efésios 2,20 está escrito que os cristãos são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Jesus Cristo como a principal pedra angular. Jesus como pedra angular é a que define o alinhamento, sustenta a estrutura, dá direcionamento para todas as outras pedras. Ou seja, ninguém é encaixado ou colocado fora de Cristo. Ninguém encontra lugar fora de Jesus Cristo. Deus coloca as pedras sob o alinhamento da pedra angular, que é o próprio Jesus Cristo. Deus trabalha primeiro na pedra, antes de encaixar no edifício. Uma pedra bruta não serve direto na construção, meu querido. Muito embora ela chegue pedra natural, será lapidada para se transformar em pedra espiritual.
ela precisa ser tratada, ela precisa ser lapidada, ela precisa ser ajustada, moldada. Em Romanos 8:29 nos diz: para sermos conforme a imagem do seu Filho, que é Jesus. Para uma pessoa se chegar a ser ajustado, ela precisará de passar por processos. Isso se processa através de situações, de diversas correções, de confrontos, de diversos quebrantamentos que vai ocorrer nessa pessoa. Tudo isso não é um abandono, meu querido, é a forma de Deus lapidar a pedra bruta. Cada um de nós somos pedras brutas. Mas Deus utilizará os apóstolos, os evangelistas, os pastores, os mestres e profetas também. Estes serão os instrumentos de Deus para lapidarem a nossa vida. Como está escrito lá em Efésios 4, do versículo 11 ao versículo 13. Você confira comigo. Ele mesmo concedeu um para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas e outro para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Que coisa tremenda esse texto. Isto descreve que Cristo concedeu dons à igreja, com o propósito de capacitar os cristãos para o ministério, edificando o corpo de Cristo até que todos atinjam a unidade da fé, o conhecimento de Jesus e a maturidade espiritual. Uma pedra isolada, uma pedra sozinha, não forma uma casa ou um edifício. Ela precisa estar conectada com outras pedras. Em Efésios capítulo 4, no versículo 16, está escrito: todo corpo deve ser bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas. Isto fala de comunhão, fala de relacionamento, fala de ter suporte espiritual. Por isso, meu querido, o cristianismo isolado não sustenta a estrutura. Deus nos encaixa como membros em um corpo e não um membro isolado. O encaixe exige que haja alinhamento. Nem toda pedra cabe em qualquer lugar. Pense nisso. Para encaixar, precisa que haja um alinhamento. No livro de Amós, no capítulo 3, no versículo 3, está escrito: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? O desejo de Deus no seu edifício consiste em que haja um ajustamento, exige que haja um lapidamento no seu caráter, uma transformação nos seus pensamentos e nas suas atitudes também. Porque uma pedra desalinhada comprometerá toda a estrutura e gerará rachaduras nessa construção. Tudo isso tem um propósito divino. Em Efésios 2:22, o apóstolo Paulo nos diz que nele, em Cristo, você também está sendo edificado juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Esta declaração tem tudo a ver com a nossa perícope. Deus não está construindo algo decorativo. Ele está construindo um lugar onde Ele habita. E esse lugar somos nós, juntos, unidos em comunhão, formando um edifício junto com outros irmãos também, se encaixando por Deus para formar um edifício. Isso significa que você nem sempre vai escolher onde quer estar.
significa que você nem sempre vai gostar do processo a ser percorrido. Você nem sempre vai entender os ajustes que ocorrerão com sua vida. Mas entenda isso. Tudo faz parte da construção. Imagine alguém que quer viver sozinho. Sim, viver sozinho espiritualmente. Ela diz: eu creio em Deus, mas não preciso de ninguém. Quero tocar minha vida sozinha. Na prática, essa pessoa evita comunhão, não aceita correção, não se conecta com ninguém. O resultado disso é uma pedra, mas não está edificada. Agora, compare com alguém que busca crescer, aceita ser tratado, se conectar com outros. Essa pessoa está sendo encaixada. Deus não está formando indivíduos soltos. Ele está construindo uma casa. E nessa casa, Cristo é o fundamento. Nós somos as pedras. E o Espírito Santo é quem sustenta. Então, entenda isso, meu querido e minha querida. Vocês não estão perdidos. Vocês estão sendo posicionados. Você não está sendo quebrado à toa. Você está sendo ajustado. Você não está sozinho. Você faz parte de algo que é bem maior. Meus queridos, eu gostaria muito mesmo que você pensasse nisso. De Natal, Rio Grande do Norte, Romildo Gurgel.